Você já imaginou que pode existir uma parte do Evangelho que foi deliberadamente escondida de você, uma página arrancada da sua fé que contém segredos transformadores capazes de revolucionar completamente sua vida espiritual? Porque certas pessoas parecem caminhar em uma dimensão sobrenatural de milagres, bênçãos e manifestações divinas, enquanto outras lutam constantemente com dúvidas, derrotas e uma fé que parece mais teoria do que realidade vivida. A verdade chocante é que existe uma parte do Evangelho que tem sido sistematicamente omitida, uma revelação poderosa que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos mais íntimos, mas que ao longo dos séculos foi sendo gradualmente apagada, distorcida ou simplesmente ignorada pela religião institucionalizada. Não estamos falando de teorias conspiratórias ou doutrinas inventadas pelo homem, mas de ensinamentos genuínos de Jesus que estão registrados nas Escrituras Sagradas, esperando para serem redescobertos por aqueles que têm fome genuína da verdade libertadora. Durante 2000 anos, gerações inteiras de cristãos viveram uma fé pela metade, conhecendo apenas fragmentos daquilo que Jesus realmente ensinou sobre o reino dos céus, o poder da oração eficaz, a autoridade espiritual dos filhos de Deus e os segredos da vida cristã vitoriosa. É como se tivéssemos recebido apenas as primeiras páginas de um manual poderoso, enquanto os capítulos mais importantes permaneceram ocultos, guardados apenas para aqueles dispostos a buscar com todo o coração. Jesus falava constantemente sobre mistérios do reino que só eram revelados aos seus discípulos em particular. Ele dizia claramente: "A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado." Essas palavras não foram proferidas por acaso. Elas indicam que existe um nível mais profundo de revelação espiritual, uma camada mais íntima dos ensinamentos de Cristo que transcende o cristianismo superficial que muitos conhecem hoje. Pense nos momentos mais poderosos da vida de Jesus, registrados nos Evangelhos, quando ele multiplicou pães e peixes, quando acalmou tempestades com uma palavra, quando ressuscitou mortos, quando curou enfermos incuráveis, quando demonstrou autoridade absoluta sobre demônios e circunstâncias impossíveis. Esses não eram eventos isolados ou manifestações exclusivas da divindade de Cristo. Eram demonstrações práticas de princípios espirituais que ele veio ensinar aos seus seguidores. O próprio Jesus declarou: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas." Essa promessa extraordinária sugere que existe um nível de fé, um tipo de oração, uma forma de viver a vida cristã que produz resultados sobrenaturais consistentes, não esporádicos. Mas se isso é verdade, por que a maioria dos cristãos nunca experimenta essa realidade? A resposta está na página rasgada da fé, nos ensinamentos que foram gradualmente removidos da experiência cristã comum. Durante séculos, líderes religiosos, por medo, controle ou simplesmente por falta de revelação, foram omitindo aspectos cruciais do Evangelho que dão aos crentes acesso direto ao poder transformador de Deus. O resultado foi uma fé domesticada, um cristianismo seguro, mas impotente, uma religião que fala sobre milagres do passado, mas raramente os experimenta no presente. Jesus ensinou sobre a oração que move montanhas, sobre a fé que não duvida, sobre a autoridade espiritual que quebra cadeias e liberta cativos. Ele revelou segredos sobre jejum estratégico, guerra espiritual eficaz, prosperidade bíblica genuína e intimidade com o Pai, que produz transformações radicais. Esses ensinamentos não desapareceram das Escrituras, mas foram sendo gradualmente ignorados, mal interpretados ou deliberadamente suprimidos. Hoje, você está prestes a redescobrir essa página perdida da sua fé,
esses ensinamentos transformadores que podem elevar sua vida espiritual a um patamar completamente novo de poder, autoridade e intimidade com o Criador do Universo. Antes de mergulharmos profundamente nesta revelação, que pode mudar para sempre sua compreensão do Evangelho, eu sinto no meu espírito que muitos de vocês que estão assistindo carregam fardos pesados, situações que parecem impossíveis de resolver, sonhos que foram adiados por tanto tempo que quase perderam a esperança. Alguns de vocês estão lutando contra doenças, problemas financeiros devastadores, relacionamentos destruídos, vícios que parecem mais fortes que sua força de vontade, ou simplesmente uma sensação profunda de que sua vida cristã não está produzindo os frutos que Jesus prometeu. É exatamente por isso que quero fazer algo poderoso com você agora mesmo, antes de revelarmos os segredos da página rasgada da fé. Eu quero orar especificamente por sua situação, porque sei que não foi coincidência que trouxe você até este vídeo. Foi o Espírito Santo preparando um momento divino de intervenção sobrenatural em sua vida. A oração não é apenas uma prática religiosa bonita ou um momento de reflexão pessoal. Ela é literalmente o canal sagrado através do qual nossa limitação humana se conecta com o poder ilimitado de Deus. Deixe seu pedido de oração nos comentários agora mesmo. Não importa quão impossível pareça a sua situação, não importa há quanto tempo você tem clamado por uma resposta do céu. Hoje pode ser o dia em que tudo muda. Escreva ali embaixo sua necessidade específica. Se é cura física, restauração de casamento, libertação de vícios, provisão financeira urgente, direção divina para decisões importantes, paz para sua mente atormentada ou qualquer outra coisa que tem pesado em seu coração como uma montanha intransponível. Quando escrevemos nossos pedidos de oração e oramos juntos como corpo de Cristo, algo sobrenatural acontece nas regiões espirituais. Jesus disse que quando 2 ou 3 se ajuntam em seu nome, Ele promete estar no meio deles. E onde Jesus está presente, impossibilidades se tornam possibilidades, milagres deixam de ser exceção para se tornarem regra, e montanhas literalmente se movem diante da nossa fé unificada. A oração eficaz não é simplesmente falar com Deus sobre nossos problemas, é entrar em parceria com o próprio Criador do Universo na manifestação dos seus propósitos eternos para a nossa vida. É descobrir que temos acesso direto ao trono da graça, onde podemos encontrar socorro bem a tempo em todas as nossas necessidades. É compreender que nossa voz, quando alinhada com a vontade divina, tem poder para alterar circunstâncias, quebrar maldições, abrir portas que estavam fechadas há anos e liberar bênçãos que estavam retidas nas regiões celestiais. Vamos orar juntos agora mesmo por cada situação que foi colocada nos comentários, porque eu creio que Deus está preparando uma demonstração poderosa do seu amor e do seu poder através desta palavra que você está recebendo hoje. Não subestime o que pode acontecer quando pessoas cheias de fé se unem em oração, com propósito específico e coração sincero. Se esta palavra está tocando profundamente seu coração, se você sente que Deus está falando diretamente com sua alma através desta mensagem, demonstre sua fé deixando seu like neste vídeo agora mesmo. Seu like não é apenas um gesto de aprovação, é uma declaração profética de que você crê que Deus tem revelações poderosas preparadas para transformar sua vida através do que você está prestes a descobrir sobre o Evangelho escondido. E se você ainda não é inscrito neste canal, este é o momento perfeito para clicar no botão de inscrição e ativar o sininho das notificações. Deus tem muito mais revelações transformadoras para compartilhar com você. Verdades bíblicas que foram esquecidas ou escondidas, mas que têm poder para revolucionar completamente sua experiência cristã.
quando você se inscreve, está se posicionando para receber continuamente o alimento espiritual que sua alma faminta precisa para crescer e prosperar em todas as dimensões da vida. Sua inscrição é mais que apoio ao canal. É uma declaração de que você está pronto para ir mais fundo, para descobrir camadas da verdade bíblica que poucos conhecem, para experimentar o cristianismo da forma como Jesus realmente ensinou, não como a religião moderna frequentemente o apresenta. Vamos orar juntos por todos os pedidos dos comentários e, em seguida, prepare seu coração para descobrir os segredos da página rasgada da fé que pode mudar tudo. Os ensinamentos secretos de Jesus, o que ele disse em particular. Existe um padrão perturbador que se repete constantemente nos evangelhos, mas que a maioria dos cristãos nunca percebeu conscientemente. Quando você examina cuidadosamente as narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, descobre que Jesus tinha duas formas completamente diferentes de ensinar. Uma para as multidões sedentas que o seguiam pelas cidades da Galileia e Judeia, e outra, muito mais profunda e reveladora, reservada exclusivamente para seus discípulos mais íntimos, quando estavam longe dos ouvidos curiosos das massas. As Escrituras registram pelo menos 47 ocasiões específicas onde Jesus deliberadamente separou seus discípulos das multidões para compartilhar revelações que jamais seriam ensinadas publicamente. Não era casualidade nem preferência pessoal. Era estratégia divina cuidadosamente planejada para proteger verdades poderosas que poderiam ser mal utilizadas por corações não preparados, mas que eram essenciais para aqueles destinados a continuar sua obra sobrenatural na Terra. Observe o padrão revelador que emerge das narrativas evangélicas. Jesus ensinava às multidões através de parábolas simples sobre o reino dos céus, histórias aparentemente inocentes sobre semeadores, pescadores, construtores e comerciantes. Mas quando as multidões se dispersavam e ele ficava sozinho com os 12, as conversas tomavam uma direção completamente diferente. Ali, longe dos ouvidos das massas, Jesus explicava não apenas o significado oculto das parábolas, mas revelava segredos profundos sobre autoridade espiritual, poder sobrenatural e acesso direto aos recursos celestiais. No Monte da Transfiguração, Jesus levou apenas Pedro, Tiago e João para testemunharem sua glória divina manifestada fisicamente. Mas o que poucos percebem é que naquele monte sagrado, além da visão extraordinária, Jesus compartilhou revelações sobre a natureza da oração que move montanhas, sobre jejum estratégico que quebra fortalezas demoníacas específicas e sobre fé operante que não apenas acredita em milagres, mas os comanda com autoridade absoluta. Essas revelações não foram registradas completamente nos evangelhos porque eram consideradas avançadas demais para serem divulgadas amplamente naquela época. Durante os 40 dias, entre sua ressurreição e ascensão, Jesus aparecia frequentemente aos discípulos em lugares privados, longe da curiosidade pública. Lucas registra que nesse período ele falava das coisas concernentes ao reino de Deus. Mas os detalhes específicos dessas conversações foram propositalmente omitidos dos registros públicos. Tradições apostólicas antigas sugerem que foi nesse período que Jesus revelou os mistérios mais profundos sobre guerra espiritual eficaz, sobre como acessar dimensões celestiais através da oração contemplativa e sobre exercer a autoridade delegada que ele estava transferindo para seus seguidores. No cenáculo, na noite anterior à crucificação, Jesus compartilhou com os 11 discípulos ensinamentos que jamais havia verbalizado publicamente. Foi ali que ele revelou verdades sobre a natureza íntima da Trindade, sobre como o Espírito Santo,
operaria através dos crentes de formas que excederiam até mesmo seus próprios milagres terrestres, e sobre dimensões de poder espiritual que estariam disponíveis para aqueles dispostos a pagar o preço da intimidade radical com o Pai. Jesus frequentemente usava a frase, "mas eu vos digo", quando estava ensinando privately aos discípulos, indicando que estava prestes a revelar algo que ia além do conhecimento comum. Essas revelações incluíam ensinamentos sobre como discernir a voz de Deus com precisão absoluta, sobre como exercer autoridade sobre demônios não apenas através de expulsão, mas através de estratégias espirituais que impediam sua operação em territórios específicos, e sobre como ativar dons espirituais que produziriam sinais, prodígios e maravilhas de forma consistente. A razão pela qual Jesus mantinha esses ensinamentos em sigilo não era elitismo espiritual ou favoritismo divino. Era sabedoria estratégica que protegia verdades poderosas de serem profanadas por aqueles que não tinham maturidade para manejá-las responsavelmente. Ele sabia que poder espiritual nas mãos erradas poderia produzir corrupção, manipulação e até mesmo destruição. Por isso, ele escolhia cuidadosamente aqueles que receberiam acesso aos níveis mais profundos de revelação celestial. O aspecto mais intrigante desses ensinamentos secretos é que eles não desapareceram com a morte dos apóstolos originais. Eles foram transmitidos através de linhagens espirituais cuidadosamente preservadas, passando de mentor para discípulo através dos séculos. Homens como Policarpo, que foi discípulo direto do apóstolo João, Justino Mártir, Irineu e outros pais da igreja primitiva possuíam conhecimentos sobre manifestações sobrenaturais que raramente vemos nas igrejas contemporâneas. Esses ensinamentos incluíam técnicas específicas de oração que produziam resultados mensuráveis e consistentes. Métodos de jejum que liberavam breakthroughs em áreas específicas da vida, estratégias de guerra espiritual que protegiam famílias e comunidades inteiras de ataques demoníacos, e práticas de intimidade com Deus que resultavam em visões, sonhos proféticos e revelações diretas sobre situações pessoais e coletivas. Jesus também ensinou privately sobre prosperidade bíblica genuína, não a versão distorcida que vemos em alguns círculos hoje, mas princípios celestiais sobre como o reino de Deus opera financeiramente na terra. Ele revelou como a generosidade estratégica abre portais sobrenaturais de provisão, como a fé aplicada corretamente multiplica recursos naturais, e como a obediência às leis espirituais do reino produz abundância que glorifica a Deus e abençoa comunidades inteiras. A tragédia é que muitos desses ensinamentos foram gradualmente sendo perdidos ou suprimidos ao longo dos séculos, resultando em uma cristandade que conhece sobre Jesus, mas que raramente experimenta o poder transformador que ele prometeu aos seus verdadeiros discípulos. Escreva nos comentários, ensina-me os segredos, se você quer que Deus abra seu entendimento para receber essas revelações profundas que Jesus compartilhava apenas com seus discípulos mais íntimos. A conspiração do silêncio. Como verdades foram suprimidas. O que aconteceu nos primeiros 3 séculos após a morte dos apóstolos originais é uma das histórias mais perturbadoras e cuidadosamente escondidas da história cristã. Não foi um processo acidental ou natural de evolução doutrinária, mas uma supressão sistemática e deliberada de ensinamentos fundamentais que Jesus havia transmitido aos seus discípulos mais íntimos. É como se alguém tivesse gradualmente removido páginas cruciais de um manual de engenharia, deixando apenas instruções básicas, enquanto os segredos mais poderosos desapareciam nas sombras da história eclesiástica. A primeira onda de supressão começou no século II,
quando líderes religiosos emergentes perceberam que o poder sobrenatural nas mãos de cristãos comuns representava uma ameaça direta à estrutura hierárquica que estavam tentando estabelecer. Homens como Clemente de Alexandria e mais tarde Agostinho de Hipona começaram a ensinar que os dons espirituais miraculosos eram exclusivos da era apostólica, uma doutrina conveniente que centralizava a autoridade espiritual nas mãos de uma elite clerical crescente. Eles argumentavam que milagres, curas sobrenaturais, profecias diretas e outras manifestações do poder de Deus haviam cessado com a morte do último apóstolo, criando uma barreira artificial entre o cristianismo bíblico e a experiência cristã cotidiana. O imperador Constantino, no século IV, acelerou dramaticamente esse processo de domesticação do evangelho quando legalizou o cristianismo e o transformou na religião oficial do Império Romano. O que parecia uma vitória histórica para a fé cristã foi, na realidade, o início de sua corrupção sistemática. Constantino não estava interessado no poder transformador do evangelho, mas em sua utilidade política para unificar um império fragmentado. Consequentemente, os aspectos mais desafiadores e sobrenaturais do cristianismo foram gradualmente substituídos por rituais formais, hierarquias elaboradas e doutrinas que enfatizavam submissão civil em vez de transformação espiritual radical. Durante os séculos seguintes, concílios eclesiásticos sucessivos codificaram essa supressão através de decretos oficiais que efetivamente criminalizaram práticas cristãs que haviam sido consideradas normais durante os primeiros 200 anos da Igreja. A oração contemplativa direta com Deus foi rotulada como perigosa e reservada apenas para monges treinados. A profecia pessoal foi desencorajada como potencialmente herética. O exercício de autoridade espiritual por cristãos leigos foi considerado presunção. A prosperidade material foi denunciada como mundana e incompatível com espiritualidade genuína. A Idade Média testemunhou o aprofundamento dessa conspiração do silêncio através da proibição sistemática da leitura bíblica por pessoas comuns. Durante quase 1000 anos, as escrituras foram literalmente trancadas em idiomas mortos que apenas uma elite educada podia decifrar. Não foi coincidência que esse período coincidiu com o que historiadores chamam de Idade das Trevas, quando o conhecimento espiritual foi monopolizado por uma classe clerical que tinha interesse direto em manter as massas cristãs dependentes de sua mediação religiosa. Quando reformadores como Martinho Lutero finalmente conseguiram quebrar esse monopólio através da tradução e distribuição das escrituras em linguagens vernáculas, eles redescobriram muitas verdades fundamentais sobre salvação pela fé e relacionamento pessoal com Deus. Entretanto, mesmo os reformadores carregavam consigo séculos de condicionamento antissobrenatural e falharam em restaurar completamente os elementos miraculosos e proféticos que caracterizavam o cristianismo primitivo. O período conhecido como Iluminismo intensificou ainda mais a supressão dos aspectos sobrenaturais do Evangelho através da introdução do racionalismo científico como filtro para avaliar verdades espirituais. Seminários teológicos começaram a ensinar métodos de interpretação bíblica que naturalizavam milagres, explicavam profecias como coincidências históricas e reduziam experiências espirituais a fenômenos psicológicos. O resultado foi uma geração de líderes cristãos, educados, que eram intelectualmente sofisticados, mas espiritualmente impotentes. No século XIX e início do XX, movimentos como pentecostalismo e restauracionismo tentaram recuperar alguns dos elementos perdidos do cristianismo bíblico, mas frequentemente foram marginalizados ou perseguidos
por denominações estabelecidas que haviam se acomodado confortavelmente com um evangelho domesticado. Esses movimentos de restauração, apesar de suas limitações e excessos ocasionais, começaram a redescobrir verdades sobre cura divina, dons espirituais e poder sobrenatural que haviam sido suprimidas por mais de 15 séculos. A supressão moderna dos ensinamentos mais profundos de Jesus assume formas mais sutis, mas igualmente eficazes. Seminários teológicos ensinam hermenêutica que dilui declarações bíblicas claras sobre autoridade espiritual, poder sobrenatural e prosperidade bíblica. Denominações estabelecidas desenvolvem sistemas doutrinários que teoricamente afirmam a veracidade bíblica, mas praticamente desencorajam expectativas de manifestações sobrenaturais. Líderes cristãos aprendem a pregar sobre milagres bíblicos como eventos históricos inspiradores, mas raramente ensinam como acessar o mesmo poder que os produziu. O medo continua sendo o motivador principal dessa supressão contemporânea. Medo de fanatismo, medo de perda de controle institucional, medo de manifestações espirituais que não podem ser regulamentadas por estruturas denominacionais e, fundamentalmente, medo de um cristianismo que realmente funciona como Jesus prometeu que funcionaria. É mais seguro administrar uma religião previsível que fala sobre poder de Deus do que facilitar um movimento espiritual que realmente demonstra esse poder de formas mensuráveis e transformadoras. A ironia trágica é que essa supressão sistemática dos aspectos mais poderosos do Evangelho produziu exatamente o que pretendeu evitar. Um cristianismo fragmentado, impotente diante de problemas sociais massivos, incapaz de competir com filosofias seculares por relevância cultural e crescentemente irrelevante para gerações que buscam experiências autênticas de transcendência e transformação pessoal. A página rasgada da fé deixou a cristandade com apenas uma sombra daquilo que Jesus realmente ensinou e demonstrou. O poder perdido da igreja primitiva, o que eles sabiam, os registros históricos dos 3 primeiros séculos do cristianismo revelam uma realidade tão diferente da experiência cristã contemporânea que parece pertencer a uma religião completamente diferente. Quando você examina cuidadosamente documentos como as atas dos mártires, cartas de pais da igreja primitiva, registros arqueológicos de comunidades cristãs antigas e relatos de historiadores não cristãos da época, emerge um padrão consistente de manifestações sobrenaturais que eram consideradas absolutamente normais na vida cotidiana dos primeiros cristãos. Justino Mártir, escrevendo no século II, descreveu comunidades cristãs onde ressurreições dos mortos aconteciam com frequência suficiente para serem mencionadas casualmente em correspondências pessoais. Ele relatou casos específicos de cristãos que jejuavam e oravam por pessoas que haviam morrido recentemente. E essas pessoas literalmente voltavam à vida. Não como eventos miraculosos excepcionais, mas como demonstrações esperadas do poder que Jesus havia prometido aos seus seguidores. Esses relatos não eram lendas românticas ou exageros hagiográficos, mas testemunhos documentados por homens que arriscavam suas vidas por essas declarações. Irineu de Lyon, discípulo direto de Policarpo, que havia conhecido pessoalmente o apóstolo João, escreveu detalhadamente sobre cristãos de sua época que profetizavam eventos futuros com precisão assombrosa, curavam doenças incuráveis através da imposição de mãos e oração, expulsavam demônios de pessoas possuídas e até mesmo ressuscitavam mortos quando necessário. Ele enfatizou que essas não eram capacidades especiais de supercristãos excepcionais, mas manifestações comuns do Espírito Santo, através de crentes ordinários que simplesmente aplicavam os ensinamentos que haviam recebido dos apóstolos originais. Orígenes,
um dos teólogos mais respeitados dos primeiros séculos, documentou extensivamente como comunidades cristãs inteiras operavam em dimensões de provisão sobrenatural que desafiavam leis econômicas naturais. Ele descreveu situações onde cristãos, enfrentando perseguição extrema, experimentavam multiplicação miraculosa de alimentos, aparição sobrenatural de recursos financeiros exatamente quando necessários e proteção divina que tornava impossível para perseguidos serem encontrados por seus perseguidores, mesmo quando procurados por exércitos inteiros. Tertuliano, escrevendo no século III, relatou como exorcismos realizados por cristãos comuns eram tão eficazes que autoridades pagãs frequentemente buscavam ajuda cristã quando métodos tradicionais de lidar com possessão demoníaca falhavam completamente. Ele descreveu casos onde demônios eram não apenas expulsos, mas obrigados a confessar publicamente a divindade de Jesus Cristo antes de deixar suas vítimas, criando conversões em massa entre testemunhas pagãs que presenciavam essas demonstrações de autoridade espiritual absoluta. Cipriano de Cartago documentou como cristãos de sua época operavam em níveis de discernimento espiritual que lhes permitiam identificar pessoas com dons específicos, prever desenvolvimentos sociais e políticos e receber revelações diretas sobre estratégias para enfrentar perseguições específicas. Ele relatou casos onde cristãos recebiam sonhos e visões que os alertavam sobre perigos iminentes, revelavam localizações de recursos escondidos e forneciam instruções detalhadas sobre como ministrar a pessoas específicas. O aspecto mais impressionante desses registros é que eles não descrevem eventos esporádicos ou manifestações excepcionais, mas uma cultura cristã inteira onde o sobrenatural era integrado naturalmente à vida cotidiana. Cristãos primitivos não faziam distinção artificial entre natural e sobrenatural, entre sagrado e secular, entre vida espiritual e vida prática. Eles viviam em uma dimensão contínua, onde a oração produzia resultados mensuráveis. A fé movia circunstâncias físicas e o poder de Deus se manifestava através de pessoas comuns de formas que transformavam comunidades inteiras. Eusébio de Cesareia, considerado o primeiro historiador da Igreja, compilou centenas de relatos verificados de cristãos que demonstravam autoridade sobrenatural sobre elementos naturais, curavam doenças que médicos consideravam incuráveis e exerciam influência espiritual que resultava em transformações sociais massivas. Ele documentou como comunidades cristãs desenvolviam sistemas econômicos baseados em princípios de generosidade sobrenatural, que eliminavam pobreza entre seus membros e atraíam conversões através de demonstrações práticas de amor divino. João Crisóstomo descreveu como cristãos de sua época praticavam jejum estratégico que produzia breakthrough em situações específicas, intercediam com a autoridade que alterava decisões políticas e profetizavam com precisão que influenciava líderes governamentais. Ele relatou casos onde cristãos individuais recebiam revelações que protegiam cidades inteiras de desastres naturais, pragas ou invasões militares. O que diferenciava fundamentalmente esses cristãos primitivos da experiência cristã contemporânea não era maior espiritualidade pessoal ou devoção mais intensa, mas acesso a conhecimentos específicos e práticas concretas que Jesus havia ensinado aos seus discípulos. Eles possuíam instruções detalhadas sobre como aplicar a autoridade espiritual em situações práticas, como ativar dons específicos para necessidades específicas e como colaborar com operações sobrenaturais de formas que produziam resultados consistentes e mensuráveis. Esses conhecimentos não eram teoria teológica ou filosofia espiritual abstrata, mas técnicas práticas que qualquer cristão comprometido podia aprender e aplicar.
Incluíam métodos específicos de oração que abriam dimensões celestiais, estratégias de jejum que quebravam fortalezas espirituais particulares, práticas de adoração que liberavam atmosferas sobrenaturais e princípios de fé que ativavam leis espirituais com a mesma consistência que leis físicas. A perda desses conhecimentos práticos, não apenas sua supressão teórica, explica a diferença dramática entre o cristianismo primitivo e sua contraparte moderna, preparando o caminho para compreendermos como recuperar acesso às chaves escondidas do reino que Jesus delegou aos seus verdadeiros seguidores. As chaves escondidas do reino, autoridade espiritual real. Quando Jesus disse a Pedro: "Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus." Ele não estava fazendo uma declaração simbólica ou conferindo uma autoridade meramente espiritual e abstrata. Estava literalmente transferindo acesso a ferramentas celestiais específicas que operam segundo leis espirituais precisas e produzem resultados mensuráveis na dimensão física. O problema é que a maioria dos cristãos hoje não tem a menor ideia do que essas chaves realmente são, como funcionam, ou como acessá-las de forma prática e eficaz. A palavra grega kleis, usada para chaves no texto original, refere-se não apenas a instrumentos que abrem fechaduras, mas à autoridade governamental completa sobre territórios específicos. Quando Jesus falou sobre dar chaves do reino, estava delegando autoridade administrativa sobre operações celestiais que afetam diretamente circunstâncias terrestres. Era como um rei concedendo ao seu embaixador autoridade total para agir em seu nome em territórios distantes, incluindo poder para fazer tratados, declarar guerra, estabelecer leis e mobilizar recursos reais. A primeira chave escondida que Jesus revelou aos seus discípulos mais íntimos era o segredo de ligar e desligar com autoridade celestial reconhecida. Isso não significa simplesmente orar pedindo que Deus faça alguma coisa, mas exercer a autoridade delegada para decretar mudanças que são imediatamente ratificadas nas regiões celestiais e subsequentemente manifestadas na terra. Quando Pedro declarou cura ao paralítico na porta do templo, ele não estava suplicando que Deus talvez curasse o homem. Ele estava exercendo autoridade celestial para desligar a enfermidade e ligar a saúde com a mesma confiança que um embaixador real assina tratados em nome de seu rei. A segunda chave envolve compreender e aplicar o verdadeiro significado de orar em nome de Jesus. A maioria dos cristãos usa essa frase como uma fórmula religiosa no final de orações, sem perceber que representa acesso a uma procuração celestial que carrega toda a autoridade, todos os recursos e todo o poder do próprio Jesus Cristo. Quando você ora genuinamente em nome de Jesus, não está meramente pedindo que Ele interceda por você. Está exercitando autoridade legal para agir como seu representante oficial, com acesso completo a tudo que ele possui e autoridade para usar seus recursos celestiais. Os discípulos primitivos compreendiam que em nome de Jesus era literalmente uma chave de acesso que abria cofres celestiais, ativava anjos guerreiros, liberava poder criativo e mobilizava recursos sobrenaturais para situações específicas. Quando Felipe declarou que demônios saíam e paralíticos andavam em nome de Jesus, estava aplicando uma tecnologia espiritual precisa que produzia resultados consistentes porque estava baseada em leis celestiais estabelecidas, não em esperança religiosa vaga. A terceira chave secreta envolve a autoridade territorial que Jesus delegou aos seus seguidores para influenciar atmosferas espirituais sobre regiões geográficas específicas. Jesus ensinou que existem principados e potestades invisíveis que exercem influência sobre cidades, nações e territórios,
mas que cristãos com conhecimento apropriado podem desafiar e até mesmo derrubar essas autoridades através de estratégias espirituais específicas. Daniel demonstrou essa autoridade quando suas orações liberaram anjos guerreiros que lutaram contra o príncipe da Pérsia por 21 dias até obter vitória, que resultou em mudanças políticas massivas no Império Persa. A quarta chave relaciona-se com autoridade sobre elementos naturais e leis físicas, que Jesus demonstrou quando acalmou tempestades, multiplicou alimentos e caminhou sobre águas. Ele ensinou aos discípulos que fé aplicada corretamente pode suspender ou alterar leis naturais quando necessário para cumprir propósitos celestiais. Essa não era a autoridade exclusiva da divindade de Jesus, mas demonstração de princípios que ele estava ensinando aos seus seguidores. Ele disse claramente que aqueles que crescem nele fariam obras maiores que as suas, indicando que estava revelando tecnologias espirituais que seus discípulos poderiam dominar e aplicar. A quinta chave envolve a autoridade profética, que permite receber revelações diretas sobre situações específicas, pessoas particulares e desenvolvimentos futuros. Jesus operava constantemente nessa dimensão, sabendo coisas sobre pessoas que nunca havia encontrado, prevendo eventos com precisão absoluta e recebendo instruções específicas do Pai sobre estratégias para situações complexas. Ele ensinou que o Espírito Santo revelaria coisas passadas, presentes e futuras aos seus seguidores, conferindo-lhes acesso ao mesmo tipo de conhecimento sobrenatural que ele demonstrava. A sexta chave relaciona-se com autoridade sobre tempo e circunstâncias, que permite acelerar processos naturais, retardar desenvolvimentos negativos e sincronizar eventos de formas que produzem breakthrough em situações impossíveis. Jesus demonstrou essa autoridade quando fez figueiras secarem instantaneamente, quando fez redes se encherem de peixes em águas que haviam sido pesquisadas toda noite sem sucesso, e quando coordenou circunstâncias complexas para cumprir profecias específicas. O aspecto mais revolucionário dessas chaves é que elas não foram retiradas quando Jesus ascendeu aos céus. Elas permaneceram acessíveis através do Espírito Santo para qualquer cristão disposto a pagar o preço de aprender como operá-las responsavelmente. O problema é que gerações de supressão sistemática criaram um cristianismo que fala sobre essas autoridades teoricamente, mas raramente as experimenta praticamente. Recuperar acesso funcional a essas chaves requer mais do que conhecimento intelectual sobre sua existência. Requer desenvolvimento de intimidade genuína com o Espírito Santo, purificação de motivações egoístas e disposição para assumir responsabilidades que acompanham a autoridade celestial real. Restaurando a página rasgada. Como aplicar hoje a restauração dos ensinamentos perdidos de Jesus não acontece através de revelações místicas dramáticas ou experiências sobrenaturais espetaculares, mas através de um processo disciplinado e sistemático de redescobrir verdades que sempre estiveram escondidas nas Escrituras, esperando por aqueles com fome genuína de experimentar o cristianismo da forma como Jesus realmente o ensinou. É como um arqueólogo espiritual que escava cuidadosamente camadas de tradição religiosa para desenterrar tesouros que foram enterrados por séculos de negligência e supressão institucional. O primeiro passo crucial para restaurar a página rasgada da fé é desenvolver uma abordagem radicalmente diferente ao estudo bíblico, que vai muito além da leitura devocional casual ou análise teológica acadêmica. Você precisa aprender a ler as Escrituras como um manual de treinamento prático para operações sobrenaturais, não como um livro de história religiosa ou filosofia espiritual. Isso significa examinar cada milagre, cada demonstração de poder
cada oração respondida registrada na Bíblia como um estudo de caso que revela princípios específicos que você pode aprender e aplicar em sua própria vida. Quando você estuda como Elias trouxe fogo do céu no Monte Carmelo, não deve focar apenas na narrativa histórica ou na lição moral sobre fidelidade a Deus. Deve analisar metodicamente cada elemento da estratégia espiritual que ele aplicou. Como ele preparou a atmosfera através do desafio público, como ele construiu o altar seguindo instruções específicas, como ele orou com autoridade baseada nas promessas de Deus e como ele persistiu até que a manifestação sobrenatural aconteceu. Cada detalhe contém chaves práticas que podem ser aplicadas em suas próprias situações que requerem intervenção divina dramática. O segundo elemento fundamental é estabelecer uma vida de oração que vai muito além de petições casuais ou momentos devocionais rotineiros. Você precisa aprender diferentes tipos de oração para diferentes tipos de situações, da mesma forma que um médico usa diferentes medicamentos para diferentes doenças. Oração de adoração que cria atmosferas celestiais, oração de confissão que remove obstáculos espirituais, oração de intercessão que influencia situações e pessoas específicas, oração profética que recebe revelações diretas e oração de autoridade que decree mudanças com confiança absoluta. Desenvolver uma vida de jejum estratégico é o terceiro componente essencial para restaurar acesso aos ensinamentos perdidos de Jesus. Jejum não é simplesmente abstenção de alimentos por razões espirituais gerais, mas uma tecnologia espiritual precisa que quebra fortalezas demoníacas específicas, acelera revelações de Deus e libera poder sobrenatural para situações que resistem a outras formas de intervenção espiritual. Jesus disse que certas categorias de demônios só saem através de oração e jejum, indicando que existem níveis de autoridade espiritual que só são acessíveis através dessas práticas combinadas. O quarto passo envolve aprender a ouvir a voz de Deus com precisão suficiente para receber instruções específicas sobre situações particulares. Isso requer desenvolvimento sistemático de sensibilidade espiritual, através de práticas como meditação contemplativa nas Escrituras, períodos regulares de silêncio em oração e cultivo de expectativa ativa de que Deus falará diretamente com você sobre questões práticas da vida cotidiana. A maioria dos cristãos nunca aprende a distinguir entre pensamentos próprios, influências espirituais negativas e comunicação genuína do Espírito Santo. Começar a exercitar dons espirituais é o quinto elemento crítico para restaurar a página rasgada da fé. Isso não significa buscar manifestações dramáticas ou experiências emocionais intensas, mas desenvolver capacidades sobrenaturais específicas que o Espírito Santo quer ativar através de você para ministrar eficazmente a outras pessoas. Pode ser discernimento espiritual, que revela raízes ocultas de problemas, palavra de conhecimento que fornece informações específicas sobre situações, dom de cura que produz restauração física mensurável ou profecia que comunica direção divina precisa. O sexto passo fundamental é encontrar comunidade com outros cristãos que também estão comprometidos com restaurar os aspectos perdidos do Evangelho. Você não pode redescobrir sozinho verdades que foram suprimidas por séculos. Precisa de relacionamentos com pessoas que compartilham a mesma fome por autenticidade sobrenatural, que estão dispostas a arriscar reputação religiosa para experimentar o poder genuíno de Deus e que podem encorajar e corrigir você durante o processo de aprendizagem espiritual. Aplicação prática imediata é o sétimo componente essencial. Você não pode restaurar a página rasgada da fé através de estudo teórico ou preparação espiritual indefinida.
Precisa começar imediatamente a aplicar o que está aprendendo em situações reais, que requerem intervenção sobrenatural. Comece orando especificamente por cura de pessoas doentes, intercedendo com autoridade por mudanças em circunstâncias impossíveis, exercitando dons espirituais para ministrar a outros e esperando ver resultados mensuráveis que confirmam que você está operando em dimensões genuínas de poder celestial. O aspecto mais desafiador de restaurar os ensinamentos perdidos de Jesus é superar anos ou décadas de condicionamento religioso que o treinou para ter expectativas baixas sobre manifestações sobrenaturais na vida cristã contemporânea. Você precisa renovar sua mente com a verdade bíblica sobre o que é normal e esperado na experiência de seguidores genuínos de Jesus Cristo, rejeitando crenças limitantes que foram implantadas por tradições denominacionais que domesticaram o Evangelho. A página rasgada da fé pode ser restaurada em sua vida, mas requer compromisso total com descobrir e aplicar verdades que a maioria dos cristãos nunca experimentará, porque não estão dispostos a pagar o preço de sair da zona de conforto religiosa e entrar nas dimensões perigosas e transformadoras do cristianismo bíblico autêntico. Escreva nos comentários "Restaura minha fé" se você está pronto para começar essa jornada de redescobrir os ensinamentos perdidos que podem transformar completamente sua experiência cristã. Se você chegou até aqui, queremos saber profundamente como este vídeo tocou o mais íntimo do seu coração e revolucionou sua compreensão sobre o que significa ser um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Esta não foi apenas mais uma mensagem inspiracional ou um ensinamento teológico convencional, mas uma revelação explosiva que tem o poder de restaurar dimensões perdidas da sua fé e reconectar você com o cristianismo autêntico e sobrenatural que Jesus realmente ensinou aos seus discípulos. Comente abaixo: "Eu senti a voz de Deus neste vídeo." E compartilhe conosco de forma detalhada e específica como essa mensagem impactou sua alma, quais revelações mais abalaram suas convicções religiosas anteriores, que ensinamentos perdidos mais despertaram sua fome espiritual, e como você pretende começar imediatamente a aplicar esses princípios transformadores para restaurar a página rasgada da sua própria fé. Queremos ouvir seu testemunho autêntico, suas expectativas genuínas sobre o que Deus vai fazer em sua vida a partir desta revelação, e seus compromissos concretos de buscar os ensinamentos secretos que Jesus compartilhou apenas com aqueles dispostos a pagar o preço de uma intimidade radical com Ele. Sua participação nos comentários não é apenas importante para a nossa comunidade, mas cria uma rede poderosa de buscadores da verdade que se fortalecem mutuamente através do compartilhamento de descobertas espirituais profundas e experiências sobrenaturais autênticas. Quando você compartilha transparentemente como Deus falou com você através desta palavra, está plantando sementes proféticas no coração de outros irmãos e irmãs que também estão famintos por experimentar o cristianismo bíblico da forma como ele realmente deveria funcionar. Seus comentários podem ser o catalisador que desperta outros para buscar os ensinamentos perdidos que podem transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras sedentas por manifestações genuínas do poder de Deus. Não se esqueça de se inscrever neste canal imediatamente e ativar o sininho das notificações para continuar recebendo revelações transformadoras e ensinamentos bíblicos profundos que a maioria dos cristãos nunca terá acesso através de canais religiosos convencionais. Deus preparou uma série completa de revelações explosivas que vão expor outros aspectos escondidos do Evangelho, desvendar mais segredos que foram suprimidos ao longo dos séculos e equipar você com ferramentas espirituais práticas para operar nas dimensões sobrenaturais que Jesus prometeu aos seus verdadeiros discípulos.
Sua inscrição é muito mais que apoio ao nosso ministério. É uma declaração profética de que você está pronto para abandonar o cristianismo domesticado e seguro em favor de uma fé perigosa, transformadora e cheia de poder que produz resultados mensuráveis no mundo natural. É um compromisso de buscar verdades que podem custar sua reputação religiosa, mas que podem restaurar sua experiência espiritual aos níveis que os primeiros cristãos consideravam absolutamente normais. Deixe seu like neste vídeo agora mesmo para apoiar esta missão sagrada de restaurar os ensinamentos perdidos de Jesus e expor as verdades que foram sistematicamente suprimidas por séculos de manipulação religiosa e institucional. Seu like não é apenas um gesto de aprovação, mas uma declaração de guerra espiritual contra forças que tentaram roubar seu direito de nascença como filho do Rei dos Reis, com acesso completo ao poder, autoridade e recursos do Reino Celestial. Compartilhe este vídeo urgentemente em todas as suas redes sociais, grupos de WhatsApp, comunidades cristãs e com todos aqueles que você discerne que estão preparados para receber revelações que podem abalar seus fundamentos religiosos, mas que podem restaurar sua fé aos padrões bíblicos autênticos. Quando você compartilha uma revelação que transformou sua vida, está participando ativamente da restauração da página rasgada da fé em sua geração e se tornando instrumento de Deus para despertar um movimento de cristãos que não se satisfazem com religião tradicional, mas que buscam experiência sobrenatural genuína. E claro, não deixe de assistir imediatamente ao próximo vídeo que já está aparecendo na sua tela, onde revelaremos mais segredos explosivos sobre aspectos do Evangelho que foram escondidos, incluindo revelações sobre prosperidade bíblica autêntica, guerra espiritual estratégica, cura divina prática e autoridade profética que a maioria dos cristãos nunca imaginaram ser parte normal da vida cristã vitoriosa. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre você uma unção especial de revelação e discernimento espiritual, que o capacite a redescobrir todos os ensinamentos perdidos de Jesus. Que ele abra seu entendimento sobrenatural para compreender mistérios do reino que foram escondidos dos sábios e entendidos, mas revelados aos pequeninos. Que ele o conecte com outros buscadores da verdade que compartilham sua fome por autenticidade bíblica. E que ele faça de você um instrumento poderoso para restaurar a página rasgada da fé em sua família, comunidade e nação. Em nome de Jesus Cristo, o revelador de mistérios escondidos, assim seja, assim está feito. Amém e amém.